Depois que meu irmão viu o lobisomem no cemitério, ele não quis mais saber de trabalhar naquele lugar. Até mesmo quando eu ou outra pessoa tentava conversar com ele sobre todo o ocorrido, ele pedia para mudar de conversa, ou então dava as costas e saía de perto. Tudo isso simplesmente para não falar sobre isso. Depois de alguns dias terem se passado, os responsáveis pela obra acabaram contratando um senhor bastante de idade para cuidar do cemitério e também das ferramentas durante a noite. Mesmo contando tudo o que aconteceu para aquele senhor, ele falava que não acreditava nessas coisas. Toda essa história de meu irmão ter se deparado com um lobisomem dentro do cemitério se espalhou rapidamente por todo lugar. As pessoas daquela pequena cidade se mostravam bastante amedrontadas com a chegada das noites. Com isso, a partir das 9 horas da noite, já não se via uma viva alma pela rua. Todas as manhãs, quando chegávamos para trabalhar, perguntávamos para aquele senhor se durante as noites que ele passava ali, ele teria avistado algo. E ele sempre nos respondia a mesma coisa: não tem nada aqui, somente o frio e muitos grilos. Nada de anormal acontecia. Como o tempo foi se passando e o povo já vinha se esquecendo de tudo, alguns espíritos de porco que se diziam valentões vinham comentando que meu irmão tinha falado tudo isso porque estava com medo de passar as noites no cemitério. Meu irmão não se importava com todos os comentários, e na maioria das vezes ele sempre falava: espero que aquele senhor nunca se depare com a criatura que eu vi aquela noite, pois devido à sua idade, ele não vai ter pernas para correr caso ele precise. Depois de muitos dias terem se passado, quando foi um fim de expediente, depois de muitas covas terem sido abertas, eu retornava para minha casa, completamente cansado. Tão logo cheguei, somente tomei um banho, e devido ao cansaço que eu me encontrava, tratei de ir para minha cama. E da mesma forma que eu me deitei, eu adormeci. No outro dia, logo pela manhã, quando chegamos para mais um dia de trabalho, notamos que o senhorzinho que ficava de vigia no cemitério não se encontrava no portão de entrada. Alguns companheiros de trabalho se separaram para tentar encontrá-lo, pois alguns acreditavam que ele poderia ter caído dentro de alguma das covas. Não demorou muito para que eu escutasse muitas risadas, e quando caminhei até os companheiros que estavam rindo, eu não podia acreditar no que eu estava vendo. Aquele senhor estava debruçado dentro de uma daquelas covas. Seu rosto estava por entre suas pernas, e por mais que o chamássemos, ele não respondia. 2 dos companheiros de trabalho tiveram que entrar dentro daquela cova. Tão logo ele foi retirado, ele ficou parado em nossa frente. Somente olhava para cada um de nós e não pronunciava palavra alguma. E foi então que eu acabei o perguntando se ele teria perdido o juízo para não estar falando nada. Então aquele senhor acabou nos respondendo. Todos nós duvidamos das palavras de seu irmão, mas ele tinha razão. Essa noite, uma criatura negra entrou nesse lugar. Nesse momento todos nós ficamos quietos e passamos a ouvir aquele senhor falar. Eu passei boa parte da noite assentado perto da capela observando tudo. A única coisa que eu ouvia era o som dos grilos. Mas quando foi próximo às 2 horas da manhã,
Um silêncio profundo tomou conta de todo esse lugar. E não demorou muito para que eu ouvisse o som de grunhidos. Eu também consegui enxergar que alguma coisa acabou pulando o muro de fora para dentro do cemitério. Foi então que acabei decidindo ir até o local onde ouvi o barulho. E o que vi que estava parado a poucos metros da minha frente me deixou completamente fraco das minhas pernas. Meu corpo parecia ter congelado, e nesse momento eu conseguia ver que a criatura que estava parada próxima a mim era muito grande. Minhas pernas tremiam. A única coisa que eu consegui fazer naquele momento foi me abaixar para que aquele ser demoníaco não me visse. Mas em um determinado momento, acabei ouvindo que ele caminhava em minha direção. E para ele não acabar me encontrando, tive que me esconder dentro de uma dessas covas. Enquanto eu rezava para ele não me encontrar, era possível ouvir os seus passos pesados se aproximando da onde eu estava. Eu também conseguia ouvir o seu rosnado alto. Pareciam rosnados de um cachorro, quando se encontra muito bravo. Aquele senhor acabou nos falando que não passaria mais nenhuma noite naquele lugar. Eu e os outros trabalhadores ficamos olhando ele arrumar as suas coisas. E tão logo ele fez isso, aquele homem foi embora. E nunca mais foi visto próximo ao cemitério. Entre nós existiam alguns companheiros que desacreditavam que tudo o que foi dito fosse verdade. E acabaram pedindo para passar algumas noites naquele lugar. Eles queriam ver se tal criatura era real. O responsável pela obra já não sabia mais o que fazer, então acabou autorizando. Mas existia uma condição. Eles teriam que dar fim na criatura, que vinha invadindo e apavorando a todos que ali ficavam à noite. E depois de uma longa conversa, aqueles homens acabaram topando. Durante algumas noites, aqueles dois e mais um amigo passaram a fazer a vigia naquele lugar e nada viram. Os dias foram se passando e nada acontecia. Então, quando foi um fim de tarde, aqueles homens chegaram no cemitério e cada um portava uma arma de fogo em sua cintura. Lembro-me de ouvir eles comentando sobre uma tocaia que iriam fazer. Alguns ficariam sobre um andaime que tinha para o lado de fora dos muros do cemitério, e outros ficariam sobre as árvores. Depois de ouvir um pouco sobre tudo o que conversavam, segui o meu caminho. Minha noite foi perturbadora. Quando não eram os pesadelos que me amedrontavam, era a falta de sono, que acabava me fazendo pensar em tudo que aqueles homens poderiam estar passando naquele momento da madrugada. Então, na manhã do dia seguinte, enquanto eu e os outros companheiros faziam o caminho até o cemitério, minha cabeça me pregava peças, e minha imaginação fazia eu ver somente coisas ruins. Mas quando começamos a nos aproximar do cemitério, já podíamos ver que aqueles homens estavam quietos, somente nos aguardando. Tão logo chegamos, eles começaram a nos contar que boa parte da noite foi tranquila. Mas quando a madrugada já vinha tomando conta de todo o lugar, passaram a ouvir barulhos que vinham do lado de fora do cemitério. E não demorou para que uma criatura negra pulasse o muro para dentro e começasse a andar pelos cantos escuros do lugar. Então um daqueles homens falou. Quando aquele ser veio em direção ao andaime que eu estava, eu não hesitei e disparei por várias vezes. Também acabei acertando aquele cão do inferno. E quando o lobisomem se enveredou para o lado dos companheiros, eles fizeram o mesmo. Alvejaram a criatura de chumbo. Aquele ser emitia gritos que cortavam a noite. E depois que conseguiu pular o muro novamente,
se embrenhou na mata, e depois de alguns segundos tudo voltou a ficar em silêncio. Então, quando eu perguntei se eles acreditavam que a criatura poderia ter morrido na mata, eles responderam que não. Apesar dos tiros que a fera recebeu, mesmo estando ferida, ela demonstrava grande resistência. Depois de todos esses acontecimentos, foram contratados 2 novos vigias. Eles passariam a cuidar do local. Nunca mais se ouviu rumores da criatura, que rondava durante as noites o cemitério. As pessoas passaram a comentar que a tal criatura poderia ser até mesmo um dos homens que trabalhava naquele lugar, e por esse motivo retornava na madrugada, em forma de bicho. De todos que eu conhecia, nunca soube que algum deles apareceu machucado por tiros. E para falar a verdade, eu acredito que o local onde foi construído o cemitério era território da tal fera. Por isso ocorreu tantos avistamentos naquele lugar. Esse é o relato que meu avô sempre nos contou. Cordiais uivos a todos. Boa noite.